Nós estamos recebendo aqui para esse último bloco do programa o presidente do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, Tássio Teixeira, que já, em outros momentos aqui veio como político, hoje veio como... já veio também, uma vez, já falou também sobre o Conselho, né? Vai por aqui. Tássio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Josival, Guto, João, todos os telespectadores do Tambaú Debate. Vamos aqui hoje fazer um pouco desse balanço da nossa gestão, né? Então já queria aproveitar, inclusive, a oportunidade de deixar aqui a nossa solidariedade com os estudantes da UFPB, que estão em greve de fome desde terça-feira por assistência estudantil, e aos estudantes que estiveram mobilizados ontem na luta pela redução das passagens. Social, você disse que veio fazer um balanço. Então, quais são as conquistas, as principais conquistas desse período que você teve à frente do Conselho? E qual a importância desse Conselho hoje para a sociedade? O Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, hoje, quando eu assumi a gestão, éramos 3.900 inscritos, hoje já somos 5.500 assistentes sociais inscritos no Conselho. É um órgão de fiscalização que acompanha a atuação dos assistentes sociais e, consequentemente, o aprimoramento das diferentes políticas públicas, né? A gente sobrevive e mantém o Conselho a partir das anuidades do pagamento em dia dos profissionais, é uma autarquia pública federal, e essa anuidade, esse processo nosso foi o que permitiu nós realizarmos o concurso público da nossa entidade e comprar uma nova sede que comporte os assistentes sociais aqui no estado da Paraíba. Mas a gente entende que o principal assim, desse último período para a nossa gestão foi conseguir articular novamente o nosso conselho com os movimentos sociais e trazer a categoria para perto do nosso conselho através das ações como assembleias, ato público e mesmo as comissões que funcionam no nosso conselho. Como você tem visto, Tássio, essa questão do trabalho do serviço social dentro não só do Estado, mas também da iniciativa privada? Como é que têm sido tratados os profissionais da sua área? Na iniciativa privada, o espaço ele tem se tornado mais restrito no último período, mas tem se ampliado em muito com a política de assistência social, né? A gente percebe, infelizmente, uma defasagem salarial, e no caso dos municípios, seja no governo do estado ou nos diferentes municípios, a falta de concurso público para assistência social, né? Isso é um impacto que a gente percebe. No caso da saúde pública, uma grande dificuldade, porque são impostas atribuições que não são atribuições específicas do serviço social, mas a gente compreende e tem conquistado melhorias importantes, né? O Conselho ele tem visitado diferentes municípios no processo de interiorização que não existia antes. A gente conseguiu ir desde o nosso litoral até Cajazeiras, Catolé, Curimataú, Cariri, a área de Tavares, regiões onde nós não alcançávamos, e acompanhando problemas de mais questões simples, né? Aparentemente simples como um espaço para o descanso dos profissionais na área da saúde, até questões mais complexas, como nós percebemos aqui no caso de Santa Rita, com o desmonte completo das políticas públicas, com esse troca-troca de prefeitos, o que impacta não só os assistentes sociais como uma questão corporativa, mas principalmente a população usuária, né, que sofre com a mudança de profissionais. Vocês têm uma ideia de, por exemplo, quem trabalha no centro de referência especializados em caso de violência, um profissional, um psicólogo que acompanha uma criança vítima de violência sexual, por exemplo, mudando de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, devido à precarização dos contratos, isso impacta negativamente esse acompanhamento. Então, o Conselho, ele alcança também esse processo. Guto, pergunta para Tássio Teixeira. Além de Santa Rita, eu queria saber quais são as outras zonas, né, no estado de alta vulnerabilidade social e de grandes problemas, onde os profissionais também encontram muitas vezes dificuldade por não ter apoio de prefeituras e governos. Essa é uma realidade que se repete principalmente na assistência social, na ampla maioria dos municípios, né? Desde municípios como Catolé, que já tem uma rede de assistente social mais estruturada, em um hospital regional, com contratos o mais que precarizados, né? Aquele que você apresenta o CPF na boca do caixa para receber o seu salário, sem nenhum vínculo, até municípios como Campina Grande, onde os profissionais de saúde têm feito greves recorrentemente para a melhoria e para a implementação de um plano de cargos que, diga-se de passagem, não existe na política de assistência social, nem em âmbito do governo do estado, nem nas prefeituras do nosso estado, que precisa ser revestida.
E esses problemas, eles também estão em outras Pelo que você políticas. está traçando aí, então, um grande problema da sua categoria, dos assistentes sociais, está na precarização dos contratos, né, sobretudo do poder público, e da falta de um plano de salário, de valorização do salário, que remunere melhor a categoria. E as condições éticas e técnicas para o trabalho profissional. Muitas vezes não é garantido o devido sigilo para essa atividade. E olha que o que a resolução do Conselho Federal ela exige para que isso aconteça são questões simples. É um espaço fechado com um arquivo com chave, climatizado e iluminação. E, infelizmente, isso a gente ainda sente nos diferentes espaços de atuação. Mas o que é que você conseguiu o que é que você conseguiu avançar nas lutas em favor da categoria, além da sede, além eu estou vendo que cresceu a categoria bastante no seu período, pelo menos na associação. Quais foram as grandes conquistas desse seu período? Então, desde questões pontuais, a exemplo do hospital de trauma, onde antes funcionava diversos profissionais no mesmo espaço, onde roupas usadas, às vezes até com sangue, eram guardadas no nosso espaço e isso foi revertido, até questões mais amplas. A gente percebe, por exemplo, agora o concurso público que houve aqui em João Pessoa para os assistentes sociais, a quantidade de vagas. Nós tínhamos, meses antes, tido reunião e acompanhamento com a prefeitura, com a secretaria, entregando o nosso ofício. Então a gente percebe que a gente tem muito para avançar, mas conseguimos avançar em muito. Outra questão é no Tribunal de Justiça, por exemplo. Nós temos ainda mais de 20 profissionais para ser chamados no concurso público. Enquanto esses profissionais não são chamados, os profissionais da assistência social são demandados pelo tribunal para elaborar pareceres que poderiam ser elaborados pelo tribunal caso chamasse os concursados, né? E os 10 que já foram chamados foram convocados após atos públicos realizados não só pelo Conselho, mas por profissionais da nossa categoria que fizeram esse concurso. João Tiago, mais uma pergunta? Você colocou, quando eu perguntei sobre como está a situação dos profissionais, tanto no setor público quanto na iniciativa privada. Aí você enumerou uma série de problemas que estavam sendo encarados no setor público. Mas na iniciativa privada, qual é o problema que vocês enfrentam ali? Os hospitais privados não estão dando o espaço necessário para os profissionais da área? Em outros setores, em outras empresas, onde seria necessário que o profissional de serviço social estivesse presente, ele não está? Como é que tem sido essa relação de vocês e como é que tem sido essas negociações? Certo. Na verdade, existem parte desse debate que você pergunta, Thiago, que ele diz respeito mais às entidades sindicais, né? Então, esse tipo de relação, ele fica muito junto com esses sindicatos. Mas nós, enquanto conselho, percebemos que pode sim ampliar essa quantidade. Os hospitais privados aqui, eles possuem assistentes sociais em um número que atende o plantão. Em outras atividades do Conselho, eles tiveram a oportunidade de participar, mas grandes fábricas, espaços onde antes tinham assistentes sociais, isso foi cortado, muitas vezes substituído por um trabalho do pessoal dos recursos humanos, onde não vai, obviamente, fazer as atribuições e as ações que diziam respeito ao assistente social na garantia de direitos e no acompanhamento das políticas dentro dessas empresas. Então, esse avançar na iniciativa privada também é algo importante, mas mais de 90% da nossa categoria está localizada no serviço público. Por isso, nós estávamos essa semana, junto com o Fórum dos Servidores, no ato contra a MP 242, porque ela impede as progressões salariais e impede o aumento de salário dos profissionais, também assistentes sociais. Por isso, o Conselho tem participado e acompanhado as reuniões do Fórum. Guto Brandão, ainda cabe uma pergunta aqui para a Teixeira. Ele falou uma palavra que, inclusive, é muito usada no meio político, que é políticas públicas, né? Parece ser mais uma dessas palavras criadas para dizer, não, eu estou fazendo alguma coisa, está se resolvendo, e na prática o pessoal vê falta de vagas em hospitais, como você falou, o trabalho do profissional que não é valorizado. Eu queria saber o que é que preconiza esses estatutos, essas iniciativas de ministério, e que é mais descumprido aqui no âmbito da Paraíba. Certo. Temos políticas públicas de assistentes sociais consistentes na Paraíba? Não. Nós temos uma grande fragilidade. Acho que a população tem acompanhado isso, principalmente na política de segurança e na política de saúde no nosso município, e alguns equívocos que recuam, por exemplo. A política de assistência social em João Pessoa, ela tem diversos centros de referência especializados, diversos CRAs e CREAs no nosso município, e infelizmente está tendo um recuo. A prefeitura está querendo, por exemplo, que os colegas assistentes sociais separem macaxeira, por exemplo, e distribua com os usuários.
Então essa é uma política importante de ser feita, mas em outros espaços, não pelos profissionais como assistentes sociais e psicólogos que estão atendendo essas vítimas ou essas pessoas que vêm procurando se inserir nos programas de distribuição de renda ou em busca de acesso à justiça, que muitas vezes a primeira porta de entrada são esses centros. Agora, falando um pouco mais de políticas públicas, esses caras não são consistentes. O que é que está faltando? Interesse político mesmo dos gestores ou falta de compreensão do que seriam essas políticas sociais? Ou porque os municípios e o Estado estão ancorados sempre só nos programas sociais do governo federal? Ou tudo junto? Acho que é a terceira opção, viu? Eu acredito que é a terceira opção, porque muitas vezes a gente percebe alguns gestores mais preocupados em fazer política com as políticas públicas do que organizar e estruturar as políticas públicas no nosso município, né? Então esse é um dos pontos que a gente tem como central. E por isso a gente não fica unicamente investigando e acompanhando a atuação do assistente social, mas a gente vai para o Fórum em Defesa do SUS, a gente vai para as atividades com os movimentos, a gente está dialogando com os assistentes sociais nas diferentes esferas e vamos agora, nessa sexta-feira, realizar uma assembleia para fazer a apresentação das contas políticas e financeiras da nossa entidade, amanhã, sexta-feira, às 4h30 da tarde, na nossa nova sede, né? Vai ser também a inauguração da nova sede, lá na rua João Amorim, número 243, a partir das 4h30, né? Primeira chamada às 4, segunda às 4h30, para os colegas assistentes sociais e todos os parceiros nessa luta por direitos possam comparecer com a gente. Obrigado a você, Teixeira, pela presença aqui. Não, obrigado, Josval, toda a equipe da bancada e aos telespectadores aqui da TV Tambor. Obrigado, Tiago. Obrigado, Guto. Obrigado. Boa tarde a Obrigado. todos. Eu quero agradecer a você